No capítulo desta quarta-feira, 20 de abril da novela O Clone, Mel diz a Maísa que ela vai cheirar sim, ninguém tem nada a ver com isso. Dalva diz que Mel queria que ela desse dinheiro para ela. Lucas diz que ninguém deve dar nenhum tostão para Mel. Tá bom, eu sei muito bem como eu me arranjo, sai da frente. Maísa tenta pegar ela, mas não consegue e começa a chorar. Do lado de fora, Lucas segura o braço de Mel e ela fica gritando para ele largar ela. Ela chama ele de monstro e diz que odeia ele. Lucas grita que se ela sair, ela vai ficar na rua. Léo aparece na hora da confusão. Mel consegue se soltar e corre na direção de Léo. Ela abraça ele e o chama de pai, dizendo para ele não deixar Lucas bater nela. Lucas se sente rejeitado. Léo grita para Lucas deixar ela. Mel grita para Lucas dizendo que ele não é o pai dela. Quem é o pai dela é o Léo. Ele que me entende, você não é o meu pai. Lucas entra com raiva. Léo pergunta o que foi que fizeram com ela. Mel diz que ela não aguenta mais eles. Não dá mais para conversar com ninguém lá dentro. Ela abraça Léo novamente. Lucas olha para eles da sacada. Dalva diz para Lucas que Leônidas quer conversar com ele sobre a história da Mel. Ele diz para eles chamarem o clone, ele vai resolver para eles. Dalva diz, mas o que é isso, Lucas? O que o menino fez para você estar xingando ele desse jeito? Lucas pergunta para quem que ele faz falta, para quem? Eu sou tão substituível. Dalva diz misericórdia. Leônidas diz a Lucas que ele estava conversando com a Maísa e eles não podem permitir que essa casa se transforme num hospício. Vocês têm que tomar uma atitude. Lucas pergunta por que ele não toma. Maísa se vira e diz, Lucas, eu não sou o pai dela e sim você. Mas a casa é sua, não é? Leônidas pergunta, o que é, hein? Vai surtar aqui dentro da casa também? Já não basta a filha, agora eu tenho que suportar o pai? Lucas diz que ele está exausto. Leônidas diz que eles todos estão exaustos. Ninguém pode mais ficar sobressaltado esperando mais um escândalo aqui dentro dessa casa. Maísa chora. A coisa chegou num ponto que eu não posso mais receber ninguém. Eu não posso mais chamar ninguém para almoçar ou jantar aqui comigo. Ninguém. Eu não sei se a Mel vai entrar por essa casa aqui, quebrando tudo, batendo em tudo, drogada, batendo nos pais, batendo em mim, batendo nos convidados. Lucas pergunta então o que ele sugere, porque até mandar internar a Mel ele já mandou. Leônidas diz que ele não sabe. Eles estão lá para resolver isso, para tomar uma atitude. Lucas se revolta, já não aguentando mais, e diz, então tomem uma atitude. E ele se retira de lá. Ei, o que é isso, Lucas? O que é isso? Maísa diz, deixa, doutor Leônidas, deixa. Não, eu não vou deixar coisa nenhuma. Escuta, eu tô sentindo que a Mel está se sentindo rejeitada por nós. Leônidas diz, rejeitada? Rejeitada? Está todo mundo vivendo aqui em casa 24 horas em função da Mel e você vem me dizer que ela está se sentindo rejeitada? Maísa diz que ela sente que a Mel está completamente atordoada. Ela está tomando a nossa maneira de agir como agressão e não como cuidado. Leônidas diz, eu sei, mas a gente vai fazer o quê? Maísa diz que ficou pensando e se eles dessem para ela uma coisa de presente que ela quisesse muito ter. Um carro novo, por exemplo. Eu sei que ela é louca para ter um carro novo. Ia ser uma prova de confiança, não ia? Pensa, doutor Leônidas, pensa. Dona Jura vê Xande e diz, vem cá. Que conversa é essa de imóvel que tu tá devendo? Xande olha para Basílio que fica todo desconfiado. Xande diz que não é nada não. Não é nada não, uma ova. Eu já fui lá no prédio e fiquei sabendo de tudo. A Mel vendeu os móveis do proprietário, não foi? Xande diz que ele já está acertando essas coisas com ele. Dona Jura pergunta, se acertando como? Você por acaso vai pegar dinheiro emprestado com a agiota para se livrar dos desmandos dessa menina? Xande diz, mãe, dinheiro eu sei que tu não tem. Roubar eu sei que tu não vai, porque eu te conheço. O que é, meu filho? Você vai se encralacar inteirinho por causa dessa história? Ah, mas tu não vai não. Se você não tem cabeça, eu tenho por nós dois. Xande pede por favor para ela deixar ele resolver essas coisas sozinho. Dona Jura diz não, você vai subir e enfiar a cara nos estudos, porque quem vai resolver isso sou eu. Mãe, fica calma, tá? O proprietário já me deu mais um tempo para me resolver isso. Tá tudo certo. Xande chega perto de Basílio e diz, fofoqueiro, hein? Dona Jura manda Basílio chamar o seu Agenor do táxi que ela vai se trocar. Xande liga para Beta dizendo que ele queria pegar um dinheiro emprestado com umas pessoas que ela conhece
e mente dizendo que era para comprar um carro. Miro se mete, pega o telefone e pergunta para ele se ele já resolveu os assuntos dos móveis que a Mel vendeu. Xande mente diz que já resolveu isso. Miro diz a Beta que se deixar o cara faz besteira, né? Beta pergunta por que ele não cobra dessa garota. Tu não sabe como é o Xande, ninguém da família dela vai acreditar que a Mel fez alguma coisa e que ele que tá querendo dinheiro, né? Beta diz, deixa que pensem, ora. Miro diz que ele vai nessa, ele vai passar na Licinha. Beta diz boa sorte. Miro diz que com ele ela vai se ferrar, espera. A Licinha recebe Miro e diz oi, ele diz logo na entrada, espera. Ela pergunta o que foi. Miro pergunta para ela por que ela não disse para ele que estava indo fazer uma viagem a passeio. A Licinha sorri e pergunta quem foi que falou isso para ele. Quem? Ele diz, fiquei sabendo, a gente fica sabendo de tudo. Ela diz, pelo visto não faltou gente para encher os teus ouvidos, né? Escuta aqui, Alicinha. Ela diz, escuta aqui o quê? Eu te juro que eu nunca vi alguém que atraísse tanta inveja e olho grande como eu. O que é? Eu não me meto na vida de ninguém, eu deixo as pessoas em paz, mas parece que as pessoas não gostam de ver os outros bem. Foi uma viagem a trabalho, sim. Isso é mentira do que te disseram. Você tá querendo saber exatamente o que foi que aconteceu? Eu vou te contar. Eu não devia contar, mas eu vou contar. O Roger teve um assunto confidencial para resolver em Paris. Miro fica olhando para a cara dela. E ele não queria que ninguém do escritório soubesse, nem o Zen. Foi isso que aconteceu, por isso que ele deu a impressão de que era uma viagem de férias. Foi isso. Miro continua olhando para a cara dela. E ela diz, você não tá acreditando, né? Miro fica calado olhando para ela. Alicinha diz que vai ligar para Roger agora e ele vai falar com ele. Miro diz que ela não precisa ligar, não. Alicinha diz que vai ligar sim. Eu perco meu emprego, mas eu ligo. Ele diz, perde o emprego por quê? Você vai falar com ele, não vai? Miro diz, não, eu não vou falar com ninguém. Olha aqui, se era uma viagem confidencial e ele só confiava em mim naquele escritório, você acha que ele ia entender se eu te contasse? Um assunto que ele quer esconder. Ele sabe muito bem que você conhece a Beta, conhece o pessoal do escritório, conhece a TT, conhece todo mundo. Mas eu não ia falar pra ninguém, Alicinha. Ela diz que sabe, mas ele não conhece ele. Ele diz, E a Alicinha continua, eu conheço você, eu confio em você, mas o Roger não te conhece, Miro. Miro diz, E a Alicinha acha graça por ter conseguido enrolar ele. Os dois se abraçam e ela diz que passou a viagem toda morrendo de saudades dele e pensando nele. E ele recebe ela desse jeito. Miro pede desculpas para ela. Ela diz saudades de você e ele diz eu também. Muita, muita. Desculpa, amor. Os dois se beijam. Anita diz para Escobar e para Júlio que eles não vão acreditar o que ela ficou sabendo sobre a Licinha. Escobar diz o quê? Júlio diz, ela seduziu o chefe que estava viajando com ela. E Anita diz, eles estão namorando o Escobar. Júlio diz, elementar, meu caro. O Escobar fica pensativo. Lobato pede desculpas a Lucas e diz que ele não consegue mais olhar para ele com tranquilidade depois da visão do clone. Até você, Lobato. Compreenda, é incrível. Lucas diz, será que todo mundo vai me olhar como se eu fosse um ET, é isso? Não, porque eu já estou perdendo minha identidade, porque as pessoas de dentro da minha casa já me olham como se eu fosse uma aberração, uma cópia, um copiado. Ninguém me olha como se eu fosse um indivíduo. Lobato diz que isso é inevitável, é preciso lhe dar um tempo para as pessoas absorverem isso. Lucas diz, se for nessa geração ainda, né, Lobato? Porque para todo mundo é a matriz e a cópia. E o Lucas, cadê o Lucas? Quem é o Lucas? Lucas se retira da sala e Lobato diz, eu não sei. Mas eu não sei mesmo. Maísa diz a Dalva que o Dr. Leônidas concordou com ela. Ela vai até a concessionária escolher um carro para Mel. Dalva diz para ela ir mesmo. Dona Jura vai até a mansão. Dona Dalva vê ela e diz, oi, Dona Jura. Ela diz, oi, Dalva, eu preciso falar com a mãe ou o pai da Mel. Maísa aparece e olha de cara feia para Dona Jura. Dona Jura diz que ela veio porque o filho dela não tem a cara de vir aqui. Dalva pergunta se a Mel tá com eles. Dona Jura diz, não, ela não está lá em casa não, Dalva. Maísa pergunta o que foi que aconteceu. Eu sei que você está passando pelo maior sufoco, mas eu não posso permitir que o meu filho se prejudique pelos desmandos da Mel, não. Também não ia adiantar nada ele se endividar, não ia ajudar ela em nada. Dalva pergunta o que foi que a Mel fez. Dona Jura diz, Dalva, você sabe aquele apartamento alugado que eles imobiliaram esse último?
Dalva diz que sabe, e Dona Jura conta que a Mel pegou os móveis e vendeu tudo, trocou na boca de fumo por droga. Dalva olha para Maísa chocada. Maísa fica horrorizada. Dona Jura fica contando para Dalva as coisas que a Mel fez e Maísa fica olhando para ela pasma com o que ela acabou de ouvir. Léo olha para um lenço no quarto dele e pensa em Jade. Rania e Jade começam a brigar novamente. Ela diz para Rania não ficar dando ordens para ela porque ela não é criada dela. Rania diz: é criada sim, você não é esposa aqui dentro, é criada de Radija, mas é criada. Jade diz para ela não falar alto com ela. Eu falo do jeito que eu quiser e quando eu colocar uma coisa no lugar, você deixe no lugar que eu botei, porque quem manda nessa casa sou eu sou a esposa aqui. Jade diz que ela é uma cobra e que Alá diminua os dias dela. Rania diz que Alá pise na sua sorte, que Alá me faça dançar no seu enterro. Rania chama ela de espetaculosa. Said se mete no meio das duas e diz: chegar. Jade vai para cima de Rania novamente e Said segura ela dizendo para elas pararem com isso. Xande pergunta a Aninha se ela sabe para onde a mãe dele foi. Ela diz que não sabe. Ele pergunta por Basílio e ela diz que ele foi entregar uma quentinha no seu Edivaldo. Xande fica pensativo. Mel diz a Regininha que ela vai falar com o Xande sim. Ele fica acusando ela que perdeu o bebê de propósito porque ela quis. Regininha diz o cara pirou. E Mel diz que o Xande vai escutar porque ela também vai jogar na cara dele. Vamos lá comigo, vai? Regininha diz que ela não vai, ela vai esperar lá na esquina. Dona Jura desce do carro e diz a Genô: depois eu acerto contigo. Dona Jura diz a Xande que ela já acertou tudo. Ele pergunta o que foi que ela fez. Dona Jura diz: o que foi que eu fiz? Eu fui lá dar o telefone do proprietário do apartamento para elas pagarem a conta dele. E também peguei o dinheiro da minha cadeira, porque eu não tô aqui para sustentar o vício de ninguém. Com o meu móvel, tá? Xande diz: mãe. E ela diz: é isso mesmo, mãe é uma ova, não é brinquedo não. Ah, vai te catar. Aninha diz a Xande para ele olhar quem tá ali. Mel diz que queria falar com ele. Ele diz: Mel. Xande diz: entra. Dona Jura vê Mel e diz: muito bom a senhora chegar, dona Mel. Só assim eu resolvo tudo logo hoje. Xande diz: mãe. E Dona Jura pergunta onde está a amiga dela, a tal da Regininha. Mel, inocentemente, sem saber de nada, diz que ela está lá na esquina esperando ela. Dona Jura diz: pois muito bem, eu vou lá pegar. Mel diz a Xande que ele foi muito injusto com ela. Ele diz: não, eu não fui não, Mel, não fui não. Xande diz que se ela não queria largar a vida que ela tá levando, ela tinha que ter falado pra ele. Mel diz: mas eu quero, Xande, será que você não entende? Ele diz: Mel, se você quisesse, você teria conseguido. Quando a gente quer uma coisa, a gente faz. Mel diz que ela quer, mas ela não consegue. Ela já ficou uma semana sem nada no organismo. Mas depois ela não conseguiu resistir. Ele diz que ela tem que ter força de vontade. Mel diz que ela tem força de vontade sim, mas ela não consegue. Você acha que é fácil aguentar tudo que eu tô passando? Xande fica olhando pra cara de Mel. Você acha que é fácil aguentar aquela família lá que eu tenho? E se sentir um peso como eu me sinto? Eu tô muito sozinha, Xande. Tá todo mundo contra mim, eu tô muito sozinha. Xande abraça ela e diz que ela não está sozinha não. Ele está lá e ele vai estar sempre perto dela. Sempre. Dona Jura segura no cabelo de Regininha e diz: peguei. Devolve o dinheiro que você roubou do meu caixa. Regininha diz que não foi ela. A senhora deve estar fazendo confusão. Dona Jura diz que ela não está fazendo confusão nenhuma. Então vamos lá para a delegacia fazer confusão? Ela diz: delegacia não. Vamos, devolve o meu dinheiro agora, garota. Regininha diz: eu vou lá buscar. Está na minha casa, eu vou lá buscar. Dona Jura pergunta onde é que ela mora, que ela vai com ela. E se ela perder a viagem, ela desce a mão na cara dela. Regininha diz que assaltaram ela. Ela ia devolver tudinho, mas levaram. Ah, mas não vai mais devolver, não é? Vai devolver sim, senhora. Vai, vamos ali, que eu vou te mostrar como tu devolve. Dona Jura diz a Aninha que ela trouxe um presente para ela. Ela vai lavar prato, colher, o que tiver para pagar o meu dinheiro. Aninha pergunta se ela pode aproveitar e pegar tudo que está guardado para ela lavar também. Dona Jura diz que ela pode pegar o que quiser. Dona Jura diz a Regininha que ela não tem vergonha na cara mesmo. Uma menina tão bonita podendo trabalhar, estudar e ser gente, aí fica por aí vadiando. Você não tem família? Regininha diz: não, eu sou órfão. Órfão é uma ova. Tu é de onde? Eu sou lá de Belfor Roxo. Dona Jura pergunta se o pai dela e a mãe dela sabem que ela está nessa esculhambação. Regininha diz que tem um tempo que ela não vê eles.
Dona Jura diz que ela vai ver hoje, porque quando ela terminar de fazer as tarefas, ela mesma vai fazer a entrega dela na porta deles. Tá pensando o quê? Não é brinquedo não, e vamos depressa, porque eu não gosto de lerdeza não. Basílio fica se escondendo de Regininha, e ela fica lavando a louça do bar da Dona Jura. Albieri se encontra com Amália no restaurante. Edna chega em casa e vê que ele ainda não chegou. Ela fica desconfiada. Sumaia diz a Ali e Zoraide que Mohamed nem parece seu noivo. Ali diz: eles fazem a besteira, depois não tem como sair fora. Eu nem tive coragem de contar para a Latifa, Cid. Não conte, Zoraide, ela vai ficar sabendo por mim. Eu acho que eu vou até o Brasil para ela aceitar isso. Zoraide diz que Latifa nunca vai aceitar uma coisa dessas. Ali diz que é uma coisa tão natural. A esposa vai ficar aqui em Fez. Se quiser, a Latifa nem precisa conviver com ela. Eu fiz tudo para evitar esse casamento do Mohamed, né? Para não desgostar Latifa, mas também não tem por que uma mulher ficar tão arruinada assim porque o marido vai pegar uma segunda esposa. Vai ser uma companhia para ela, ela vai ter uma amiga. Se a gente não pode evitar o casamento de Mohamed é porque Allah escreveu assim. Ábido diz a Mohamed que ele vai fazer um casamento tão precioso. A Zuleika vale por uma caravana inteira de camelos. Além de ser bom para os seus negócios, esse casamento é muito abençoado, Mohamed, muito mesmo. Você vai estar casado com a lâmpada de Alá. Mohamed diz: Inshallah, Inshallah. Ábido pergunta pelo presente, porque o pai e a noiva já estão chegando. Mohamed diz que ele está com ele e sai de perto. Ele vai para fora da casa de Ali e diz: Alá, por que você me deixou fazer isso? Parece coisa de um gênio ruim que tapou os olhos de Mohamed e costurou os ouvidos de Mohamed. O que eu vou dizer agora para minha Gaziela? Ali aparece e diz que Alá não tem culpa de nada. Vocês jogam a pedra na sorte e depois ficam culpando o destino. E em Alá, vocês põem a culpa em todo mundo, menos em vocês mesmos. Ele diz: Mohamed está arrependido, tio Ali. Mohamed não quer mais pegar a segunda esposa, tio Ali. Mas vai ter que pegar. Depois da palavra dada, não tem como se voltar atrás. Se Mohamed não casa com a moça, vai ficar falado na Medina inteira. Tio Ali não pode fazer nada por você agora. Ábido aparece e pergunta o que eles estão fazendo lá, Mohamed. Você tem que estar na sala para receber a sua noiva. Ali diz para ele ir. Ele diz: eu vou com uma cara triste. Karim avisa a Ali que Zuleika já saiu de casa. Ele diz a Mohamed que a noiva já está chegando. Lidiane vai visitar a Maísa e vê o curativo na testa dela. Ela pergunta: o que é isso? Você se machucou? Maísa diz que ela se distraiu e bateu a cabeça no armário do quarto. Lidiane fica olhando para a cara de Maísa. Lidiane conta para Thelminha que o Lucas bateu em Maísa, só que Thelminha não acredita que possa ter sido isso. Cecel fica chateado por todo dia a Amália estar se encontrando com o Dr. Albieri. Latifa chega na casa de Ali de surpresa. Ábido diz alto para todo mundo que a noiva chegou. Mohamed fica nervoso. Todos olham para a porta e quem entra é Latifa, que vê a festa acontecendo. Mohamed fica desconfiado perto de Latifa. Ela pergunta se está tendo um noivado lá. Ele balança a cabeça que sim. Latifa fica triste e pergunta quem é o noivo. Mohamed diz: eu. Latifa começa a chorar. Jade está com Rania e Said quando ela vê Léo e Soninha se beijando. Ela fica triste.